Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição deste curso de Axis VM. O tópico para a lição 2 vai ser uma coisa que se chama elementos finitos e, no fundo, é um conjunto de comandos, um conjunto de opções que tem como objetivo último a realização desta análise de elementos finitos. Pronto, mas é algo que podemos dizer que são os comandos associados um, com os ícones que nos deixam definir os elementos finitos usados para a modelação ou o projeto do nosso modelo. Esta lição, mais do que se calhar todas de qualquer uma das anteriores e até das seguintes, é uma lição que tem particular interesse por parte dos nossos subscritores e de quem vê estes vídeos, que possam consultar o nosso curso teórico, pois temos variedíssimas imagens, tabelas e outros tipos de informações que são complementares àquilo que vai ser falado aqui neste vídeo. Portanto, há muitíssimas coisas mais que são difíceis de passar num vídeo destas características e até também para evitar que este vídeo também se torne longo demais. Portanto, é fundamental, na minha opinião, que possam de facto ter acesso e ver essas informações. Portanto, vamos dar aqui um conjunto de conceitos e ideias que têm a ver, que estão ligados a esta coisa dos elementos finitos. A primeira destas ideias é uma coisa que se chama material, portanto, e define material. Portanto, dentro deste ícone elementos, temos aqui uma coisa que é o ícone que define materiais. Portanto, ele entra no Table Browser. Table Browser já vimos isto noutro contexto. E uma das características que existe aqui, que podemos aceder através deste ícone, é a possibilidade. Temos aqui a biblioteca de materiais, portanto, depois podemos fazer a gestão desta coisa, portanto, adicionar, substituir, etc. Como podemos definir um novo material com todas as suas propriedades. Portanto, nome, tipo, quais os standards, esta história da isotropia, anisotropia, ortotropia, perdão, diferentes características, não lineares, etc. Portanto, existe aqui todo um manancial de informação que podemos trabalhar. Por defeito, é importante também referir que dentro do Axis VM, todos os materiais são considerados como sendo linear elástica, ou seja, seguem a lei de Hooke, ou plásticos. E depois tem estas questões da uniformidade de isotropia ou ortotropia, no caso de vigas, ribes, membranas, placas, shells. Podemos ter alguns elementos como sendo elásticos não lineares, ou definir a rigidez também para o tipo de elementos, como os suportes, as aberturas, as ligações, molas, etc. Portanto, há aqui várias coisas, portanto, também vamos tentar passar algumas destas ideias, mas depois podem complementar então com as informações que passamos do outro lado. Do mesmo género, temos aqui uma outra coisa que é o acesso às cross-sections, portanto, às secções definidas. Também poderíamos, obviamente, ir através do ícone anterior, porque basicamente o que fizemos foi descer uma entrada aqui nesta lista. Cross-sections faz basicamente o mesmo. Temos todas as secções definidas na nossa biblioteca. E podemos também definir uma nova secção através de algumas formas já pré-definidas, onde podemos depois desenhar aqui o resto e definir propriedades. Portanto, também é algo que é mais ou menos simples de entender. E também julgo que já temos alguns exemplos deste género nos nossos vídeos com exemplos de cálculos. Portanto, também é uma fonte importante para verem algumas informações adicionais. Depois temos aqui assim, percorrendo um bocadinho aqui os ícones, temos aqui uma coisa que diz criação direta de objetos.
portanto, e temos aqui uma lista dos objetos que podemos criar. Portanto, isto é um bocadinho exaustivo, portanto, não vamos ver objeto a objeto, portanto, deixo isso de facto para os exemplos e também para a parte teórica. Depois temos aqui vários tipos de objetos, portanto, colunas. Eu não posso clicar num de cada vez, senão abre sempre aqui a janela das secções e dos materiais. Perdão. Portanto, colunas, temos as vigas, e estas primeiras vigas são vigas no plano XY, estas são vigas livres no espaço. Paredes, aqui placas, aqui os elementos especiais que chamamos placas Cobiax, portanto, que são especiais. Superfícies ou furos. Portanto, obviamente, depois para cada uma destas coisas, dependendo do tipo de elemento aqui, ou do tipo de objeto, depois temos aqui assim uma coisa que se chama os pontos de arrasto dos objetos. Por exemplo, aqui neste, que é a coluna, temos aqui um arrasto possível para cima ou para baixo. Por exemplo, numa parede temos aqui outro tipo de posição. Portanto, isto também está bem descrito na nossa parte teórica, portanto, e é relativamente simples de perceber. Temos aqui esse tipo de situação. Temos também aqui a possibilidade de definir geometria quando fazemos aqui alguns destes tipos. Vamos aqui tentar. O problema disto é que está sempre a abrir os materiais. E depois aparecem aqui sim também algumas geometrias associadas ao tipo de objeto e às possibilidades que temos para os definir. Mas podemos aqui definir depois, ok, e isto é um bocado irritante por isso, portanto, qual o tipo de objeto, dependendo também aquilo que escolhemos aqui em cima, o material e características como as orientações, referências, ou no caso alturas, espessuras, portanto há aqui variedíssimas situações para poderem tentar explorar e experimentar. Aqui temos o desenho direto, não de objetos, mas de suportes. Temos vários tipos. Temos o suporte num ponto, por um nó, e temos depois aqui sublinhas, portanto, em que temos aqui a linha singular, uma polilinha, um retângulo rodado, perdão, e outros tipos de objetos. Obviamente, para cada um destes tipos, depois, quando escolhemos o tipo, escolhemos aqui assim o local para o colocar, temos de definir as características para os vários elementos que o compõem. Portanto, também é relativamente simples de podermos trabalhar com eles. Depois temos aqui uma coisa, então, e este sim já é um tópico é importante como os outros, como é óbvio, mas é um tópico bastante importante. É uma coisa que se chama domain. Se quiser aqui uma tradução à letra, um domínio. Portanto, um domain é um elemento estrutural planar que tem uma geometria, tem uma forma geométrica complexa que é descrita por um polígono fechado. Pode ser constituído por linhas e arcos. Portanto, se eu, por exemplo, fizer aqui a entrada direta, vier aqui a uma destas coisas, vou definir aqui um material qualquer, não é muito importante agora. Se eu fizer qualquer coisa como isto, criei aqui, posso agora criar um domínio. Vou aqui criar até mais uma outra forma. Ok. E cá estamos. Então agora tenho o meu domínio já aqui assim aberto. E estes domínios têm alguns parâmetros, como o tipo de elemento, o material, a espessura, a excentricidade, sistemas de coordenadas, etc. Portanto, quando venho aqui ao domínio, posso escolher o que é que eu quero. Posso dizer que quero aqui deste género. E tenho aqui a possibilidade de definir algumas características deste domínio. Portanto, como são, eles podem ser de diversos tipos. Podem ser tipo membrana, plate ou shell. E, obviamente, depois cada um tem as suas características próprias. Okay? Podemos ter ainda uma coisa que é os tipos diferentes de domínios. Portanto, ele pode ser normal, e vamos ver já de seguida, e pode ter aqui outros tipos. Portanto, mas dentro aqui destas características, podemos definir qual é o tipo do domínio.
Podemos definir, obviamente, aqui vindo à biblioteca de materiais, o material que estamos a falar, a espessura, excentricidade, e depois temos aqui esta possibilidade, também já vamos ver, de definir espessuras e características para a excentricidade. Fatores de rigidez, podemos aqui ter, depois, dependendo depois o tipo de elemento que temos aqui a torção, ao corte e à flexão, e podemos definir estes fatores. E também aqui algumas coisas relativamente aqui à apresentação deles, a nível de cor. Aqui na excentricidade temos aqui várias possibilidades, portanto, espessuras constantes, inclinação num sentido ou em dois sentidos, com as respectivas definições dessas características. E depois, como é que temos aqui a excentricidade sem, constante, uma via, duas vias, etc. e tal, também com a respectiva definição que possamos ter para isto. Portanto, isto diria eu que é algo mais ou menos comum, portanto, e não é muito difícil de definir. Portanto, este é o tipo de domínio dito normal. Temos outros aqui, um que se chama COBIEX. O COBIEX é um tipo de domínio que neste momento está em desenvolvimento, portanto não vamos, obviamente, ver características dele. Mas temos também um outro que se chama Rivet Plates. O Rivet Plates é um tipo de domínio, portanto podemos definir aqui estes reforços para os elementos. Portanto, e podemos definir depois a forma como esses reforços são aplicados com as respectivas condições geométricas, bem como a direção em que estes ribos são aplicados. Portanto, é uma questão do utilizador escolher. Temos aqui assim um outro que se chama SLAM, XLAM. Portanto, o XLAM requer um módulo especial, em particular um módulo que se chama XLM, e que tem a ver com madeira laminada cruzada. Portanto, onde temos de facto depois a possibilidade de ter aqui as bibliotecas específicas para este tipo de material. Podem reparar que aqui nesta parte de baixo, à medida que vamos escolhendo os tipos diferentes de domínios, portanto, vão aparecendo também coisas diferentes para fazer face a esse domínio que estamos a escolher. No caso deste XLM, para as madeiras, para os laminados de madeira, melhor dizendo, posso abrir as minhas bibliotecas de vários fabricantes, portanto, depois tenho características. Como posso também definir aqui a estrutura do painel a nível de número de camadas, espessuras, etc. Portanto, também existe essa possibilidade, o que torna isto de facto interessante. Tenho também a possibilidade de definir aqui a direção do grão da camada, a direção do grão da camada superior, portanto em X ou em Y, e o conteúdo da mistura também aqui há algumas classes possíveis de definir. Portanto, também é algo, diria eu, bastante interessante. Depois tem aqui um outro tipo de domínio também, que é o Hollow Core, e este Hollow Core é aquilo que podemos, domínios com ocos, portanto, em que este oco pode ter também uma forma circular ou retangular com as respectivas definições geométricas, direções e espessuras, e também a definição de quando é que esta origem da grelha é tomada, portanto, por assim dizer. Temos aqui ainda uma outra que é uma coisa que se chama Composite Rivet Slab. No fundo, também é um tipo que é reforçado por ribos, mas que é diferente porque enquanto que os outros ribos são a estrutura do material, estes ribos são definidos para a parte do material do domínio. Portanto, é um reforço no outro material que pode ser definido com as características normais. Temos, por último, julgo que não me falta nenhum, uma coisa que diz Custom Stiffness Matrix. E este aqui, assim, em particular, permite definir os nossos próprios parâmetros. Portanto, permite definir uma matriz de valores do utilizador.
portanto podemos aqui definir qualquer coisa. Pronto, aqui até já tinha aqui alguns valores, mas podemos definir aqui uma matriz, que foi aqui para o lado, e uma matriz de valores para os diversos parâmetros, e é aberto ao utilizador. Depois, claro que podemos andar a trabalhar estas coisas todas e modificar aquilo que achamos. Obviamente teremos de ter aqui algum know-how específico disto, portanto, isto não se esgota de maneira alguma nestas palavras um bocadinho vagas que estou a falar sobre isto, por isso é que eu digo, era bastante importante neste particular também de verem aquilo que temos na nossa parte teórica, porque existem algumas explicações adicionais para esta história destes tipos de domínios e alguns têm aqui parâmetros em particular que penso que são particularmente também importantes por isso. Movendo para a frente aquilo que estávamos a ver, temos aqui uma outra opção que se chama hole, portanto, no caso, furo. Isto permite definir uma forma geométrica, desde que seja uma forma geométrica fechada, permite definir um furo no nosso domínio. Portanto, posso dar aqui um pequeno exemplo. Se fizermos aqui um retângulo, se viermos cá então aos nossos elementos, o hole, vamos escolher este jovem aqui e, como podem ver, temos um furo criado no nosso elemento. Portanto, é tão simples como isso, desde que de facto esta geometria seja fechada, que defina um polígono fechado. Depois temos aqui algumas operações que podemos criar com os domínios. Esta primeira permite definir um contorno diferente para o domínio, portanto, se eu tivesse aqui outras entidades, podia definir agora, alterar a forma e definir essa nova geometria. Não tenho, portanto, não o vou fazer. Mas temos outras duas opções que eu normalmente defino como sendo operações booleanas. Uma delas é uma operação de união, que permite unir domínios, e outra é uma de corte, que permite cortar domínios. Portanto, demonstrando a da união, se eu selecionar este domínio com este, faço um único. Portanto, é este tipo de resultado que pretendemos ter nestas operações booleanas. Andando um pouco mais para a frente, tenho aqui assim aquilo que chamamos de elementos de linha. Portanto, temos também, obviamente, uma caixa de diálogo simples para isso. Portanto, no fundo, o que queremos aqui é definir tipos de elementos que são aplicados a linhas. Portanto, onde eu posso escolher aqui, por exemplo, uma linha e tenho aqui a possibilidade de defini-lo como vigas, ribes ou reforços. Portanto, aqui, que chamamos aqui em inglês, aqui é treliças, portanto, treliças, vigas, ribes. Onde definimos o material, onde podemos definir cross-section, desenhá-la ou ir à biblioteca e dizer o que é. Temos aqui assim várias situações importantes de serem vistas. Portanto, temos aqui orientações para os sistemas de coordenadas, temos aqui referências locais, se for importante para isso. Temos aqui assim também as extremidades dos elementos, podemos aqui definir para os seus diversos componentes e dizer se são rígidos, porque isto é aqui um grafismo específico. Portanto, por exemplo, aqui assim, este primeiro quadrado, portanto, é um símbolo gráfico de uma ligação rígida, a segunda de uma ligação articulada. Portanto, podemos aqui definir algumas coisas para estes elementos. Portanto, temos aqui assim definir algumas coisas que vão mudando. Mas tendo aqui essa possibilidade de o fazer, portanto, e também aqui definir depois a nível de excentricidade o que é que acontece. Portanto, há aqui toda uma série de informação importante que devemos também ver. Portanto, e mais uma vez volto a dizer, existe bastante informação adicional, impossível de passar aqui neste vídeo, no nosso documento teórico. Portanto, agradeço que possam de facto consultar essa informação. Avançando um pouco para a frente, e tenho que me deixar chegar lá, portanto, estou também aqui a consultar alguns elementos para me ajudar e para não me perder naquilo que vos vou passando. Temos aqui o que chamamos suporte num ponto, num nodal suporte, e permite basicamente, quando lá vamos definir aqui as condições para um ponto,
a nível do suporte, portanto, que está dividida aqui nos seus vários componentes a nível de rotação ou translação. Portanto, como é que eles se comportam, como é que este ponto se vai comportar a nível dos seus vários componentes. E temos aqui alguma informação adicional também, julgo que bastante importante, porque podemos ter aqui uma definição, isto depois é também definível para outros elementos que não apenas aqui o nosso ponto, mas podemos definir aqui como é que se comporta e o que é que temos na coluna acima, na coluna abaixo, a nível de materiais, ao nível de secções, ao nível do modo como no caso aqui deste ponto, se o topo da coluna se é fixo, aqui podemos dizer se está apenas esquiado, se está fixo, podemos ter aqui também essa informação aqui nas várias componentes, portanto está aqui pano para mangas também para vermos aqui opções. Aqui um bocadinho do mesmo modo e na mesma linha temos a possibilidade de aplicar esta definição de suportes não a pontos, mas a linhas, portanto, onde podemos definir uma linha e basicamente temos uma caixa de diálogo também com a informação muito similar, portanto, direção, definição, pronto, e aqui sim, mais uma vez, para translações e rotações, portanto, os componentes, com também a possibilidade de definir o que é que está acima e o que é que está abaixo, ao nível das suas características materiais e características geométricas e também as extremidades a nível do seu comportamento. Temos aqui depois ainda surface, portanto, no fundo é a mesma coisa, portanto, mas agora aplicado a uma superfície, ou um elemento de superfície, por assim dizer. Temos aqui uma aresta, este chama-se edge hinge, portanto, comportamento de uma aresta, o hinge aqui uma rótula, por assim dizer. Este edge hinge pode ser definido entre um domínio e uma aresta. Portanto, podemos definir aqui assim um domínio e a sua aresta, podemos aqui definir qualquer coisa como isto. E temos aqui os vários componentes também deste elemento, podem ser definidos também de igual modo como todos os outros. Podem também ter aqui a definição de alguns parâmetros não lineares, portanto, o programa é bastante complexo e bastante completo, portanto, é um bocadinho explorar aqui estes tópicos. Depois temos aqui uma coisa que se chama diafragma e, no fundo, o que este diafragma quer dizer, em termos práticos, é uma simplificação do modelo, porque estes diafragmas são corpos rígidos especiais, onde a posição relativa dos elementos pontos é constante num plano global. Portanto, estes diafragmas podem reduzir consideravelmente o montante de cálculo quando temos estruturas muito complexas. Portanto, não é o caso, obviamente, aqui deste pequeno exemplo que temos aqui à vista. Portanto, mas posso definir aqui um ou mais elementos, não é muito importante, e estes vão ser definidos num determinado plano de operação e vão ficar e vão ser simplificados. Eu aqui, por acaso, nem queria fazer isto, até estou aqui a fazer uma confusão. Queria escolher todos os elementos e isto fica com esta notação especial. Portanto, era isto que vos queria mostrar. O que estava a tentar ali fazer, ou pelo menos a pensar de modo errado, é este comando a seguir, que é um elemento rígido. E este elemento rígido pode ser, ou é usado para definir partes do nosso modelo. Portanto, no caso, por exemplo, esta linha, vou dizer, este tem um comportamento rígido em relação aos outros elementos da estrutura. Portanto, fica aqui também com uma notação gráfica especial. Perdão. Temos ainda depois aqui uma coisa que se chama uma mola. Este elemento mola liga dois pontos do nosso modelo.
Portanto, posso fazer, por exemplo, vamos tentar aqui, aqui até já tem outras coisas. Ok, tenho aqui uma linha e tenho aqui por acaso, presumo que não seja possível apanhar. Vamos tentar apanhar todos. Mas, ok, e deu. Pelo menos deu para abrir a janela. Podemos definir aqui a rigidez também nas suas várias componentes. Portanto, este mola consegue definir aqui algumas estes elementos especiais também de articulação aqui no nosso modelo geométrico. Ora, o que mais é que temos? Temos aqui um elemento que também chamamos gap, ou no caso abertura, e temos de dois tipos, ou tem dois modos. Portanto, podemos dar aqui, por exemplo, esta linha, por exemplo, com esta linha, julgo que é suficiente para apanhar, ok? Portanto, ele pode estar ativo em tensão ou em compressão, portanto, temos aqui assim alguns parâmetros para orientações e para rigidez em estado ativo e em estado inativo. A abertura inicial podemos definir por geometria se o fizermos, ok? E temos aqui também alguns ajustes aqui para a rigidez. Portanto, também é um tipo de elemento interessante que também podem tentar explorar aqui no nosso programa. E julgo que é por último, temos aqui as nossas ligações. Esta primeira, que são ligações ponto a ponto. Portanto, agora vou usar aqui uma linha. Até que fiz aqui um pequeno erro. Julgo que aqui tenho que fazer. Vamos tentar aqui. Eu aqui não tenho elementos, mesmo que faça aqui uma seleção total, não tenho aqui elementos para de facto abrir esta caixa de diálogo, mas basicamente isto faz aqui uma ligação ponto a ponto. Precisava ter aqui uma estrutura também diferente, mas é algo do mesmo género daquilo que também já vimos anteriormente noutras caixas de diálogo. E tenho aqui nesta uma ligação linha a linha, portanto que esta assim julgo que consegue abrir aqui uma caixa de diálogo. Master Nodes, eu posso dizer que quero aqui sim este ponto, mas também aqui não consigo abrir, mas vou tentar aqui outra vez ainda, deste lado, ok. E cá também temos aqui as componentes para definir estes elementos de ligação, também são mais uma possibilidade aqui do nosso software. Ora, temos aqui ainda mais alguns ícones disponíveis. Um deles é aqui uma coisa que se chama os graus de liberdade, onde podemos aplicar constrangimentos a determinados pontos ou determinados elementos. Portanto, eu posso clicar aqui um pontinho e definir qual ou quais os graus de liberdade aplicados a este ponto, onde temos aqui toda uma série de exemplos que, à medida que vão sendo escolhidos, portanto, vão alterando aquilo que está disponível. E podem ver que isto depois altera a seleção aqui na lista em cima, portanto é aqui meramente uma escolha daquilo que está definido para cada ponto. Este tópico em particular é outro que tem aqui algumas tabelas com alguns desenhos exemplificativos de todos estes exemplos, portanto é um daqueles também que pode beneficiar bastante com a vossa visualização da parte teórica, pois tem aqui alguma descrição adicional importante para a compreensão correta deste comando. Depois temos ainda, para finalizar quase, a questão das referências, onde temos aqui várias referências. Temos, por exemplo, aqui este primeiro, que é um ponto de referência que permite clicar algures e definir este como um ponto de referência. Portanto, isto obviamente é usado para definir a orientação de
dos elementos, daqueles que nós quisermos. Portanto, no fundo é um sistema de coordenadas local. Temos aqui a possibilidade de definir um vetor de referência, também de modo muito simples, um ponto base e um ponto de chegada. Portanto, e o vetor fica definido. Temos também um eixo de referências, depois há várias opções, como é óbvio. Portanto, vamos selecionar um ponto e outro ponto para passar o eixo. E cá está ele. E temos ainda, por último, um plano de referência, que aqui muito provavelmente não vou conseguir passar. Ora, o segundo ponto e vamos dizer este aqui. Portanto, e o plano fica também aqui neste elemento que já estava definido. E por último, um ângulo de referência, portanto, onde posso dizer qualquer coisa, por exemplo, 45, e ele definiu qualquer coisa com 45 graus, portanto, que aqui assim, obviamente não era o caso ideal, mas pelo menos serve para mostrar que podemos definir um ângulo de referência. Que aqui não surge com nenhum ícone em particular. Portanto, o último tópico que queria comentar aqui neste vídeo era sobre este ícone, que está aqui desligado no caso, que permite criar o modelo a partir de um fecheiro de arquitetura. Esse fecheiro de arquitetura tem um formato especial, algo que agora está muito em voga, que é o formato IFC, que serve exatamente para isso, para passar essas informações de arquitetura. Portanto, eu para vos exemplificar isto, vou começar aqui um modelo novo, não importa as definições. Vou fazer, antes de mais, a importação do modelo IFC que preparei anteriormente. Tenho aqui uma pequena caixa de diálogo com algumas opções e onde basicamente o que me interessa aqui é o método de importação, onde eu não quero o modelo estático, mas sim o modelo de arquitetura. Portanto, simplesmente OK. E vou importar aqui qualquer coisa, que é isto que está aqui à mostra, que ainda não é reconhecido aqui pelo nosso sistema, portanto ainda tem que levar aqui uma preparação, mas que vai ser feita então com este comando, que como podem ver agora já está ativo. Portanto, eu quando vou aqui ao comando, no fundo o que o comando faz é iniciar a conversão do modelo de arquitetura do fecheiro IFC que foi previamente importado. Portanto, que é aquilo que temos aqui à amostra. Portanto, o fecheiro está reconhecido, a geometria está reconhecida e tenho aqui algumas opções que me permitem trabalhar essa mesma geometria. Portanto, de uma maneira muito resumida, esta primeira opção é o modo automático, que é aquilo que, de uma maneira mais fácil, permite trabalhar esta conversão. Depois posso apagar elementos que eu veja que não me interessam, ou que tenham problemas, ou qualquer uma dessas situações. Ou tratar depois especificamente alguns elementos tipo que podem vir dentro deste fecheiro. Portanto, aqui para o nosso exemplo, hoje não interessa. Também temos aqui a parte dos stories, que são reconhecidas e podemos também trabalhá-las. Pronto, mas eu agora basicamente vou fazer aqui um OK. Vou dizer que quero trabalhar toda a nossa geometria. E para terminar, a parte importante é referir que eu posso atribuir propriedades a estes objetos de arquitetura selecionados com as escolhas que vou fazendo nesta caixa de diálogo, que permite definir aqui para as placas, para as paredes, para as colunas, para as vigas, portanto, materiais, secções dos vários elementos, portanto, e outras características daquilo que temos vindo a ver aqui noutras situações. Portanto, podemos definir todo esse conjunto de propriedades aqui nestas várias opções e quando estivermos satisfeitos, por assim dizer, com estas escolhas, basta fazermos OK e o programa faz a dita conversão, agora sim, para podermos então começar a tratar aqui o nosso modelo internamente e depois que isso nos possa levar ao cálculo final, que no fundo depois, como sabem, é o objetivo final aqui do programa. Pronto, mas isto para vos dizer que também temos esta possibilidade de fazer importação do modelo IFC.
Pronto, eram os tópicos que tinha para vos passar no vídeo 2. Espero que isto não tenha sido longo demais, porque de facto eram vários assuntos, portanto, e mesmo sem recorrer a um detalhe muito grande e uma profundidade muito grande destes tópicos, o vídeo já corre o risco de ser um bocadinho longo, mas espero que tenha passado algumas ideias, no fundo, que sejam um princípio, que sejam interessantes para vocês também poderem explorar um bocadinho mais profundamente estas opções. E, como disse inicialmente, e volto a referi-lo, é bastante importante verem a nossa parte teórica, porque existem toda uma série de conceitos e comandos, opções, explicações que são difíceis de passar num vídeo com este caráter. Portanto, consultem essa parte. Também estaremos cá, obviamente, para qualquer suporte que vos seja necessário, à parte disso, como é óbvio, nos fizerem chegar as vossas questões, os vossos comentários. Portanto, disponham à vontade do nosso suporte.